A noite brilhava com taças de champanhe, flash de câmeras e o coração inquieto da elite de Miami. A gala anual de iates da Fundação Rio deveria ser uma celebração do sucesso, uma extravagante demonstração de riqueza, navegando contra as ondas inquietas do Atlântico. O ar cheirava a sal marinho misturado a um perfume que valia mais do que um carro de família. Risadas ecoavam pelo convés como música de outro mundo, um mundo onde as aparências importavam mais do que a lealdade. Lillian Carter estava na beira desse mundo, a mão instintivamente pousada sobre a barriga. Grávida de 6 meses, vestida com um vestido de seda clara que flutuava como o luar, ela parecia frágil, mas radiante. Seus olhos amendoados perscrutavam a multidão, em busca do único homem em quem acreditava poder confiar, seu marido, Richard Hale. Richard, no entanto, não estava nem perto dela. O magnata imobiliário de sucesso havia se tornado a alma da gala. Seu braço envolvia Vanessa Brooks de forma protetora, quase possessiva. A jovem assistente morena brilhava em um vestido carmesim que se agarrava a cada curva perigosa. Ela riu alto demais, jogou o cabelo com muita ousadia, enquanto Richard se aproximava, sussurrando coisas que faziam suas bochechas corarem. Cada flash das câmeras dos paparazzi parecia enquadrá-los como um casal perfeito, como se sua esposa de verdade fosse invisível. O coração de Lillian vacilou. Ela dissera a si mesma que os rumores eram exageros, apenas sussurros nascidos do ciúme. No entanto, naquela noite, a verdade era inegável, desfilando sob lustres de cristal e os olhos de centenas de convidados. Sua garganta se apertou, mas ela forçou o queixo a subir. Ela não lhes daria a satisfação de vê-la quebrar. O iate se afastou ainda mais da costa, as luzes da cidade se reduzindo a estrelas distantes. A música aumentava, violinos e trompetes de jazz se misturavam ao ritmo das ondas. Garçons zigue-zagueavam pela multidão com bandejas de prata. Brindes foram erguidos em homenagem a Richard. Vanessa brindou com o copo dele com um sorriso presunçoso, como se já tivesse conquistado a coroa. Senhoras e senhores, a voz de Richard ecoou pelo convés, amplificada pelo microfone. Esta noite não é apenas sobre riqueza, é sobre visão. É sobre construir futuros. Ele fez uma pausa, apertando a mão de Vanessa deliberadamente. E é sobre as pessoas que estão ao nosso lado enquanto perseguimos nossos sonhos. A multidão aplaudiu. Lillian sentiu o peito se apertar. Ela era a esposa carregando o filho dele, mas o homem por quem ela havia sacrificado sua carreira estava ali coroando publicamente outra mulher como sua companheira. O convés inclinou-se ligeiramente enquanto as ondas se agitavam. Os convidados balançavam de tanto rir, embriagados demais para notar a mudança brusca no vento. O mar rugia lá embaixo, mais escuro que veludo, mais faminto do que qualquer segredo sussurrado naquela noite. Lillian deu um passo cauteloso para trás, os saltos dos sapatos batendo na madeira polida. Sua visão ficou turva. Se pelas lágrimas ou pela tontura repentina da gravidez, ela não sabia dizer. Ela agarrou o corrimão, desesperada por ar. Foi então que o caos irrompeu. Um estrondo alto cortou a noite. O som de uma garrafa de champanhe escorregando, batendo contra o convés. Um hóspede assustado tropeçou, colidindo com Vanessa. Ela gritou, seus calcanhares estalando contra o piso de madeira. Em um borrão de lantejoulas e pânico, ela perdeu o equilíbrio e caiu para trás sobre o corrimão. A multidão ofegou, mas Lillian, já instável, estava perto demais. O movimento repentino a sacudiu quando outro hóspede esbarrou em seu ombro. Seu corpo cambaleou para frente. Antes que pudesse gritar, ela também estava caindo. 2 mulheres, uma carregando um bebê ainda não nascido, a outra transbordando de ambição, mergulharam no Atlântico Negro. O mundo desacelerou. A música parou. Copos se estilhaçaram no convés enquanto as pessoas gritavam. A água gelada engoliu Lillian como uma fera implacável, sugando o ar de seus pulmões, envolvendo-a na escuridão. Seus braços se agitaram, seu vestido arrastando para baixo, pesado como correntes. A água salgada queimou sua garganta enquanto ela ofegava. Ela emergiu à superfície uma vez, engasgando, segurando a barriga instintivamente. Seu grito rasgou a noite. Richard. Acima dela, o pânico tomava conta do convés. As pessoas correram para a murada. Holofotes giravam descontroladamente, cortando as ondas. E então ela ouviu. Richard, seu marido,
seu protetor. O homem que prometera amá-la na saúde e na doença, até que a morte nos separasse. Ele estava inclinado sobre a murada em direção a Vanessa, com os olhos fixos na amante, debatendo-se descontroladamente, gritando por socorro. Sem hesitar, arrancou o paletó do smoking e pulou. Não em direção à esposa, não em direção à mãe de seu filho ainda não nascido, mas em direção a Vanessa. O oceano rugiu mais alto, como se também entendesse a traição. O mundo de Lilian se estilhaçou enquanto ela lutava para se manter à tona. Seus membros ficaram dormentes, cada chute mais fraco que o anterior. Ela tentou gritar novamente, mas a água salgada encheu sua boca, seu vestido de seda se enrolou em suas pernas, arrastando-a para mais fundo. Ela viu flashes. Richard envolveu Vanessa com o braço, puxando-a para cima como um herói de romance. Os convidados aplaudiram aliviados. Câmeras dispararam. A voz de Lilian, rouca e desesperada, foi abafada pelos aplausos. Ela mergulhou novamente, o frio cortando seu corpo, o peso da traição mais pesado que o próprio mar. Sua visão escureceu. Seus pensamentos se dispersaram. Não o bebê, por favor. Não o bebê. A última coisa que ouviu foi Vanessa soluçando contra o peito de Richard e Richard murmurando: "Eu te peguei. Você está segura agora." Nem uma única palavra para sua esposa. O Atlântico engoliu Lilian por inteiro. E naquele convés brilhante acima, sob lustres e bolhas de champanhe, a mulher que carregava seu legado foi esquecida. Mas o destino não havia terminado com Richard Reio. Sua escolha não desapareceria na noite. Ela retornaria brusca, implacável, inesquecível, porque o que ele deixou para se afogar um dia ressurgiria. E quando ela retornasse, não voltaria como a esposa frágil que ele ignorava, mas como uma tempestade da qual ele jamais poderia escapar. As ondas quase a haviam levado. No entanto, o destino tinha outros planos. Horas depois, Lilian Carter jazia em uma cama de hospital branca e rígida, com a pele pálida, os lábios trêmulos, o corpo envolto em cobertores que não conseguiam aquecê-la. Máquinas apitavam suavemente, seu ritmo um lembrete cruel de que outro batimento cardíaco, o minúsculo que ela carregava dentro de si, havia desaparecido. Os médicos deram o veredito em tom seco e cuidadoso. O choque, o trauma, o oceano frio lhe custaram a criança. Ela ouviu as palavras deles, mas as sentiu mais como facas se contorcendo em seu peito. Um soluço surgiu, mas ela o engoliu. O mundo já havia roubado demais. Ela não o deixaria vê-la se despedaçar. No entanto, por trás daquelas lágrimas silenciosas, estava a história de uma mulher que a maioria das pessoas nunca conheceu de verdade. Lilian não nascerá no luxo. Ela cresceu em um bairro modesto em Savannah, Geórgia, onde magnólias sombreavam calçadas rachadas, cigarras cantavam nos verões úmidos. Seu pai, mecânico, trabalhava longas horas consertando motores. Sua mãe, professora de piano, enchia a casa de música, mesmo quando as contas se acumulavam no balcão da cozinha. As primeiras lembranças de Lilian não eram de riqueza, mas de som. Dedos minúsculos tropeçando em teclas de marfim, a voz paciente de sua mãe a guiando em cada nota. Aos 16 anos, o dom de Lilian era inegável. Ela tocava Chopin como se tivesse vivido suas tristezas, Brahms como se tivesse compartilhado sua paixão. Bolsas de estudo levaram a Juilliard, onde estudou entre prodígios. No entanto, enquanto outros sonhavam com o Carnegie Hall e turnês internacionais, Lilian sonhava com algo mais simples, uma família. Ela acreditava que a música podia viver no riso das crianças, na presença constante do marido, em um lar repleto de aconchego. Essa crença a tornará vulnerável. Ela conheceu Richard Reio durante o segundo ano de faculdade. Ele era mais velho, confiante, com um sorriso que prometia o mundo. Falava de arranha-céus que construiria, fortuna se conquistaria. Mas, quando a olhava, falava com mais suavidade. "Você me castiga, Lily", ele sussurrara certa vez, passando o polegar pela bochecha dela. "Você faz todo o barulho desaparecer." Parecia destino. Para uma garota que crescerá contando centavos, a ambição dele era deslumbrante. Para um homem que lutava para entrar na alta sociedade, a inocência dela era revigorante. Em um ano, ela trocou as audições por um pequeno estúdio de piano, dando aulas para crianças da vizinhança em vez de correr atrás de palcos. Em 2, ela era a senhora Richard Reio.
Suas amigas levantaram sobrancelhas. Por que apagar a própria luz por um homem tão consumido pela dele? Lilian apenas sorriu. O amor não se trata de holofotes. Trata-se de construir algo juntos. Durante anos, ela acreditou nisso. Ela acreditava nisso enquanto oferecia seus jantares de negócios na casa deles em Manhattan, usando os vestidos que ele escolhera para ela. Ela acreditava nisso enquanto deixava seus próprios sonhos em caixas debaixo da cama, com as partituras amarelando com o tempo. Ela acreditava nisso toda vez que ele dizia: "O ano que vem será diferente, Lily. O ano que vem vai desacelerar." Mas o ano que vem nunca chegou. Em vez disso, vieram as madrugadas, reuniões com clientes que se estendiam até o amanhecer, o cheiro de um perfume que não era o dela nos ternos dele. Ela dizia a si mesma que era estresse, que os homens no mundo dele viviam assim. Ela esperou, paciente, fiel, carregando o peso da ausência dele em silêncio. E quando o teste mostrou 2 linhas rosadas, ela sorriu em meio às lágrimas, certa de que aquela criança o traria de volta. Por um momento, aconteceu. Richard beijou sua testa, prometeu que seria uma família. Falou de quartos de bebê pintados de azul celeste ou lilás suave. Ela se permitiu ter esperança, mas a esperança se afogara no Atlântico com ela. Agora, no quarto do hospital, Lilian olhava fixamente para as placas do teto enquanto as lembranças surgiam. A música de sua mãe, o primeiro beijo de Richard, a maneira como ele um dia prendera seu cabelo atrás da orelha, como se ela fosse a única mulher viva. Como aquelas mãos haviam escolhido resgatar outra do mar enquanto a deixavam afundar. Uma batida suave quebrou o silêncio. Uma enfermeira entrou, com os olhos gentis, mas carregados de pena. "Senhora Hale", disse ela gentilmente, "seu marido está lá fora. Quer que eu o deixe entrar?" O estômago de Lilian se contraiu. "Marido?" A palavra tinha gosto de cinza. Momentos depois, Richard entrou. Seu terno estava passado, o cabelo impecavelmente penteado, como se tivesse acabado de chegar de mais uma festa de gala. Não restava nenhum vestígio de água do mar, apenas sua colônia, forte e sufocante, pairava no ar estéril. Ele não correu para o lado dela, não pegou sua mão. Simplesmente ficou parado aos pés da cama, os olhos se voltando para o monitor e depois para o rosto dela. "Você está viva", disse ele secamente, quase como se fosse um inconveniente. Então, com um suspiro, "Lily, você precisa entender." Todo mundo estava olhando. Vanessa entrou em pânico. E se eu não tivesse, Lilian virou o rosto, o queixo tremendo. Ele estava explicando, justificando, já moldando narrativa que o absolveria. Mas nada poderia reescrever o que ela vira. Seu corpo mergulhando em direção a Vanessa, seus braços a protegendo enquanto sua esposa lutava sozinha contra o oceano. Lágrimas escorriam silenciosamente por suas bochechas, encharcando o travesseiro. Ela não implorou, ela não discutiu. Algo dentro de sua cabeça estalava profundamente demais para ser expresso em palavras. Richard expirou, irritado com o silêncio dela. "Não torne isso mais difícil do que é. Você é forte. Você vai superar isso. E pelo amor de Deus, não conte ninguém sobre a perda do bebê. Isso vai arruinar tudo que construímos." As palavras atingiram com mais força do que as ondas jamais poderiam. Ela havia perdido o filho. Ele havia perdido a alma. Quando a porta se fechou atrás dele, Lilian pressionou a mão contra a barriga, contra o vazio que restava. Seu corpo tremia, mas não de fraqueza, com os primeiros tremores de algo feroz despertando dentro dela. A mulher que um dia abriu mão de seus holofotes por amor se foi. A mulher que se afogou se foi. O que surgiria em seu lugar não ficaria em silêncio. E em algum lugar além das paredes do hospital, o destino já estava se movendo. Um homem de seu passado, Ethan Ward, estava prestes a reentrar em sua vida, carregando o poder que Richard nunca imaginou que ela pudesse exercer. A cidade de Miami brilhava como uma joia naquela noite. O horizonte esculpido contra o horizonte aveludado. Arranha-céus cintilavam com vidro e neon enquanto o porto pulsava com vida. Iates balançavam sob fios de luzes de fada, cada embarcação competindo para provar quem detinha mais poder, mais influência, mais segredos. Mas nenhum ofuscou o gala-iate da Hale Foundation, um palácio oceânico que valia mais do que a maioria das pessoas ganharia em 10 vidas. Era um navio projetado para impressionar.
Lustres dourados balançavam suavemente com a maré, sua luz se espalhando pelos pisos de mármore trazidos da Itália. Cortinas de veludo emolduravam portas de vidro que se abriam para terraços cobertos de orquídeas. Fontes de champanhe cintilavam, pirâmides de caviar erguiam-se em bandejas de prata e uma orquestra de jazz ao vivo tocava como se até o Atlântico se curvasse ao seu ritmo. Convidados em vestidos smokings vagavam pelo labirinto cintilante, suas risadas agudas como cristal. Visto de fora, o iate personificava o triunfo. No entanto, sob o perfume e os sorrisos polidos, rachaduras pulsavam como veias. Para Richard Hale, a noite era mais do que filantropia. Era um espetáculo, a coroação de sua ambição. Cada flash de câmera era uma pedra no império que ele queria que o mundo visse. E, ao seu lado, Vanessa Brooks, sua amante, usava seu vestido carmesim como uma joia da coroa, desafiando qualquer um a questionar seu lugar. Para o mundo, eles pareciam invencíveis. Para Lillian Carter, parecia um exílio à vista de todos. Horas antes da queda no oceano, Lillian chegará discretamente, pisando na passarela enquanto fotógrafos cercavam Richard e Vanessa. Suas risadas se espalhavam pela multidão como bolhas de champanhe, superficiais e inebriantes. Lillian caminhava sozinha, seu vestido de seda clara colado à curva da barriga, os saltos batendo no convés polido. As câmeras mal a notavam, como se ela fosse uma sombra em seu próprio casamento. Lá dentro, a atmosfera era sufocante. A conversa girava em torno de preços de ações, impérios imobiliários e jatos particulares. Garçons deslizavam com bandejas de fura e ostras, com os rostos impassíveis enquanto negócios milionários eram sussurrados em taças de cristal. Para os convidados, o sofrimento era abstrato, uma estatística para um discurso, nunca uma experiência vivida. No entanto, em um canto, longe do brilho do lustre, Lillian encontrou um pedaço de silêncio. Ela se apoiou no corrimão, deixando a brisa do oceano refrescar suas bochechas em chamas. Seus dedos roçaram sua barriga. Ela sussurrou, promessas que só seu filho poderia ouvir. Você nunca se sentirá sozinha. Eu a protegerei, mesmo que o mundo vire as costas. A ironia era cruel. Horas depois, o mundo de fato virou as costas. Mas antes daquela tragédia, o próprio baile de gala havia encenado o teatro perfeito para a traição. Richard desempenhou o papel de anfitrião impecavelmente, caminhando por entre os grupos de investidores com o braço colado à cintura de Vanessa. Ele brindou, posou para as câmeras, teceu grandes promessas de expansão. Cada gesto era uma performance ensaiada e deliberada. Os convidados se deleitaram, cegos demais por sua estrela em ascensão para perceber a tempestade que se formava sobre a superfície. E, no entanto, nem todos se deixaram enganar. Entre os convidados estava uma figura que observava com silenciosa intensidade, Ethan Ward. O recluso magnata da tecnologia havia entrado no iate sem alarde. Seu terno azul marinho sob medida era discreto em comparação com a extravagância ao seu redor, mas o ambiente se moveu sutilmente quando ele entrou. O poder nem sempre precisava de volume. Às vezes, era transmitido em silêncio, na maneira como os olhos o seguiam, nos sussurros que acompanhavam seu nome. Ethan não viera por Richard. Ele viera porque o trabalho da fundação cruzava com um de seus empreendimentos filantrópicos. Mas quando seu olhar pousou em Lillian, sozinha perto da grade, algo dentro dele se acalmou. Ele a reconheceu instantaneamente. Anos se passaram desde Juilliard, desde que a garota com música nas veias enchia as salas de ensaio de emoção. Ela estava diferente agora, com os ombros mais pesados, os olhos turvos. No entanto, era ela. Lillian Carter, a garota que um dia silenciou um salão lotado com nada além de um piano e sua alma. Ele abriu a boca para cumprimentá-la, mas a multidão se agitou, e a voz estrondosa de Richard roubou a atenção mais uma vez. Hoje à noite, declarou Richard do palco, com os holofotes o pintando de dourado. Honramos a visão, honramos a ambição, honramos aqueles ousados o suficiente para mudar o futuro. Suas palavras soaram vazias para Lillian, mas a plateia explodiu em aplausos. Vanessa se aproximou, beijou sua bochecha, e as câmeras capturaram o momento como uma coroação. Lillian sentiu os joelhos fraquejarem. Aquele deveria ser o momento deles, da sua família. Em vez disso, ela permaneceu apagada da sua própria história. A orquestra se expandiu. Casais rodopiaram pela pista de dança, diamantes brilhando a cada giro.
Lá fora, o vento aumentava, as ondas batiam com mais força contra o salão. O Atlântico murmurava avisos que ninguém se importava em ouvir. Lilian se esgueirou em direção ao convés, ansiando por ar. Ela pressionou as mãos no corrimão, o cheiro de sal cortando o perfume enjoativo da festa. Por um breve segundo, imaginou a fuga, o desembarque do iate, deixando para trás as câmeras, os sussurros, a traição. A liberdade esperava no horizonte escuro, se ao menos ela fosse corajosa o suficiente. Mas o destino foi mais rápido que a escolha. A garrafa de champanhe se estilhaçou. Vanessa cambaleou. Uma sequência de suspiros percorreu a multidão enquanto lantejou-la. As sedas se misturavam em pânico. Em segundos, duas mulheres caíram no oceano, uma carregando a vida, a outra carregando a vaidade. A festa congelou. A música morreu no meio da nota. Holofotes giravam sobre as ondas. E quando Richard Hale fez sua escolha de pular atrás de Vanessa, deixando sua esposa à mercê do mar, a festa se tornou mais do que uma festa. Tornou-se um palco para a ruína. As câmeras que haviam glorificado os discursos de Richard agora capturavam o caos. Os mesmos convidados que aplaudiam sua ambição agora sussurravam por trás de mãos bem cuidadas. Os sussurros se espalharam como fogo. Ele salvou a amante. Ele deixou sua esposa. Embora muitos mais tarde alegassem não ter visto com clareza, a verdade estava gravada na memória. O cenário que deveria coroar a grandeza de Richard Hale, em vez disso, roteirizou sua queda. E bem acima das ondas escuras onde Lilian lutava para respirar, Ethan Wand apertou o corrimão, seu maxilar tenso enquanto observava sua luta, a mulher que ele um dia conheceu sendo apagada diante dos olhos do mundo. Ele permaneceu em silêncio por anos, observando-a desaparecer na sombra de Richard. Mas naquele momento, algo mudou. As luzes da festa brilharam mais intensamente, mas a determinação de Ethan ardia mais intensamente. Esta não seria a última vez que Richard Hale humilharia Lilian Carter, mas seria a última vez que ela enfrentaria isso sozinha. Porque o que começou em um iate brilhante em Miami se transformaria em um acerto de contas do qual nem Richard nem Vanessa poderiam escapar. Richard Hale era um homem que acreditava em duas coisas, aparências e ambição. Para o mundo, ele era a personificação do sucesso, um magnata do mercado imobiliário cujo nome aparecia na Forbes, um homem que podia entrar em qualquer sala de reuniões, silenciar os rivais com um único sorriso irônico. Mas por trás da imagem polida havia algo mais sombrio, algo mais afiado. Ele havia construído seu império não apenas com estratégia, mas com cálculo implacável, atropelando qualquer um que o atrasasse. Para Richard, o amor nunca foi sobre devoção. Era sobre utilidade. Lilian Carter já fora útil, uma beleza inocente que suavizava sua imagem, uma esposa dedicada que polia sua reputação como um homem de família. Os investidores adoravam a história do bilionário que se fez sozinho e se casou com uma gentil professora de piano. Ela o tornava identificável, acessível e até confiável. Mas, com o passar dos anos, a utilidade não era mais suficiente. Richard queria fogo. Richard queria espetáculo. E ele o encontrou em Vanessa Brooks. Vanessa era tudo o que Lilian não era. Ela era ousada, sem remorso e faminta. Aos 26 anos, ela havia se esforçado para sair de um estágio de relações públicas em uma cidade pequena e se entregar aos braços de um dos homens mais poderosos da cidade. Ela entendia o poder da percepção melhor do que ninguém. Cada vestido que usava, cada risada que dava, cada toque calculado no braço de Richard era uma performance. Enquanto Lilian trazia uma graça discreta, Vanessa trazia uma tempestade criada para ser notada. Para Richard, ela não era apenas uma amante, era uma arma. Com Vanessa em seu braço, ele se sentia imparável. Ela alimentava seu ego, sussurrava estratégias em seu ouvido e o desafiava a correr riscos que outros chamavam de imprudentes. Juntos, eles eram uma tempestade de fogo, destrutiva, inebriante e totalmente descuidada com as cinzas que deixavam para trás. Naquela noite no iate, enquanto os convidados erguiam suas taças, Vanessa desempenhou seu papel com perfeição. Seu vestido carmesim brilhava sob os lustres, seus lábios se curvavam em um sorriso que era ao mesmo tempo convite e provocação. Cada gesto gritava posse. Ela não estava apenas ao lado de Richard, ela estava reivindicando seu direito diante de toda a cidade, e Richard a deixou.
Ele conhecia os sussurros que circulavam pela multidão. A esposa dele não está grávida, porque ele está desfilando aquela mulher por aí. Mas ele prosperava em escândalos. A atenção, mesmo negativa, o mantinha relevante. Para Richard, não existia publicidade negativa, apenas publicidade gratuita. Na verdade, humilhar Lillian em público enviava uma mensagem. Ele não se limitava às expectativas de ninguém, nem mesmo às da própria esposa. Lillian, observando de um canto, sentia cada gesto como uma lâmina. Mas para Richard, o sofrimento dela não era uma tragédia, era uma estratégia. Ele achava que ela suportaria tudo em silêncio, como sempre fizera. Contava com o silêncio dela, com a lealdade dela, com o medo do escândalo. Acreditava que ela jamais reagiria. Vanessa, no entanto, foi mais longe. Ela apreciava a dor de Lillian. Cada vez que seus olhares se encontravam do outro lado do convés, o sorriso de Vanessa se alargava, transbordando de escárnio. Para ela, Lillian não passava de um obstáculo, uma relíquia do passado de Richard. Vanessa queria apagá-la completamente, tornar-se não apenas sua amante, mas sua esposa, a mulher fotografada ao seu lado em todas as manchetes. E ela não tinha medo de jogar sujo. Nos bastidores, Vanessa começara a plantar sementes de manipulação. Sussurrava para Richard que Lillian era fraca, frágil, inapta para ficar ao lado de um homem destinado à grandeza. Inventava histórias sobre investidores que duvidavam dele porque sua esposa não tinha sofisticação. Sobre membros do conselho que questionavam seu julgamento porque ele se apegava a uma mulher de origem modesta. Pouco importava se esses rumores eram verdadeiros. Richard, embriagado de ambição, acreditava nela. A cruel ironia era que Lillian carregava seu filho. No entanto, Vanessa o convenceu de que a criança era um fardo, uma corrente que o atrasaria. Você precisa de liberdade, Richard, ronronou ela certa noite, acariciando seu queixo. Você precisa de alguém que o impulsione para a frente, não de alguém que o impeça com fraldas e histórias de ninar. E Richard ouviu. Foi por isso que, quando o Atlântico engoliu as duas mulheres, seus instintos não foram salvar a mãe de seu filho ainda não nascido, mas resgatar Vanessa, a mulher que o fazia sentir-se invencível. As câmeras o capturaram agarrando Vanessa como um herói, a camisa encharcada grudada nos músculos enquanto Lillian afundava na escuridão. Para a multidão, foi chocante. Para Richard, foi natural. Ele já havia escolhido o futuro que queria, e não era com a esposa. Mas o que nem Richard nem Vanessa compreenderam foi que sua arrogância havia criado um cenário maior do que eles. Os convidados à festa tinham visto. Investidores haviam cochichado. Câmeras haviam clicado. Ao tentar exibir seu poder, Richard havia revelado sua crueldade. Ao tentar ostentar sua vitória, Vanessa havia exposto sua falta de vergonha. Eles se achavam intocáveis. Mas reputações, como impérios, podem ruir da noite para o dia. Nos dias que se seguiram, Richard redobrou a aposta. Visitou Lillian no hospital, não por amor, mas para controlar a narrativa. Fique quieta, alertou-a, com um tom mais parecido com o de um CEO lidando com uma responsabilidade do que com o de um marido falando com uma esposa em luto. Se a notícia de que eu te deixei se espalhar, vai estragar tudo. Pense na empresa. Pense nas manchetes. Vanessa, enquanto isso, se deleitava com o caos. Ela se fazia de vítima em voz baixa para a imprensa, fingindo que a queda traumatizara, pintando Richard como seu salvador. Ela sabia que a compaixão só garantiria seu lugar ao lado dele. Suas lágrimas de crocodilo, suas mãos trêmulas, cada apresentação apertava ainda mais. Para o mundo exterior, eles pareciam unidos, poderosos, intocáveis. Mas, a portas fechadas, seus alicerces já estavam rachando. Porque enquanto Richard e Vanessa tramavam, subestimaram a mulher que haviam descartado. Achavam que o silêncio de Lillian significava derrota. Achavam que sua dor acorrentaria para sempre. Achavam que o oceano havia quebrado. Estavam enganados. Enquanto Richard se deleitava com falsos aplausos e Vanessa afiava suas garras, outra força se agitava silenciosamente nas sombras. Ethan Ward, o homem que eles mal haviam notado, vira tudo. E, ao contrário da multidão, ele não esqueceria. Richard Hale e Vanessa Brooks acreditavam ter enterrado Lillian Carter. Mas, na verdade, eles a haviam forjado.
E quando ela se erguesse, seria o império deles que afundaria. A notícia veio à tona antes do amanhecer. Quando a luz do sol se espalhou por Manhattan, as manchetes anunciavam o escândalo que se desenrolara nas águas cintilantes de Miami. O bilionário Richard Hale se joga para salvar a amante durante um desastre de gala. Esposa grávida luta sozinha. Gala da sociedade se transforma em escândalo. Quem Hale escolheu? Todos os tabloides, todos os programas matinais, todas as colunas de fofocas estampavam as mesmas imagens. Richard arrastando Vanessa Brooks encharcada para o iate, com o vestido carmesim colado como uma segunda pele, as mãos dela agarradas ao pescoço dele. Seu rosto, nobre de perfil, parecia a máscara perfeita de um herói. Mas no canto de uma foto, borrada, mas inegável, estava a mão de Lillian Carter estendendo-se das ondas momentos antes de ela deslizar para baixo. O público a devorou. Os programas de entrevistas debateram se Richard havia agido instintivamente ou egoisticamente. As redes sociais fervilhavam com hashtags "Salve sua esposa", "Equipe Vanessa", "Escândalo bilionário". O vídeo, capturado pelo celular de um convidado, espalhou-se como fogo. Vanessa gritando, Richard mergulhando sem hesitar, o holofote iluminando tudo, exceto a mulher que ele deixará para trás. No café da manhã, o império de Richard Hale estava em chamas. No hospital, Lillian jazia pálida e silenciosa, o corpo fraco, a alma ferida. A criança que sonhara em embalar-se fora. Mas pior do que a perda do bebê era a consciência que o mundo agora tinha. Ela havia sido apagada publicamente. Sua humilhação televisionada, dissecada, transformada em entretenimento. Estranhos debatiam seu valor nas telas, julgavam seus silêncios, zombavam de sua fragilidade. Quando Richard chegou, ladeado por sua assessora de imprensa, suas primeiras palavras não foram: "Você está bem", mas sim: "Precisamos controlar a narrativa". Lillian virou o rosto para a janela, com os olhos secos. Ela não tinha mais lágrimas. "Não fale com a imprensa." Richard continuou andando de um lado para o outro. "Eles vão distorcer suas palavras. Apenas fique quieta até que isso passe." Vanessa e eu. Ele se conteve, mas o deslize já era veneno no ar. "Quer dizer, nós daremos um jeito nisso", sussurrou Lillian. Richard suspirou como se ela fosse a irracional. "Ela quase morreu, Lily. Eu não podia simplesmente deixá-la se afogar na frente de todo mundo. Imagine as manchetes se eu não tivesse agido. Os investidores teriam entrado em pânico. Teria destruído tudo que construí." Seu peito se apertou. Ele não mencionara o bebê nenhuma vez. Nem uma vez reconhecera a dor dela. Para ele, aquilo não era uma tragédia. Era um incômodo. A porta se abriu e Vanessa entrou, com um lenço de seda enrolado no cabelo úmido, os olhos vermelhos, mas calculistas. Ela engasgou teatralmente ao ver Lillian na cama. "Ah, Lillian, graças a Deus você está bem", suspirou, agarrando-se ao braço de Richard como se pudesse desmaiar sem ele. "Estávamos tão preocupados." A audácia fez o estômago de Lillian revirar. Vanessa sentou-se delicadamente na cadeira ao lado de Richard, sem tirar a mão da manga dele. Cada palavra era uma encenação. Cada olhar enviesado, como se câmeras pudessem estar escondidas nas paredes. "Precisamos todos permanecer unidos", disse Vanessa suavemente, apertando a mão de Richard. "A imprensa adora um escândalo, mas se mostrarmos força, se nos unirmos, eles seguirão em frente." Unidos, juntos. Lillian queria gritar. Ela era a esposa. Ela havia carregado o filho dele. No entanto, ali estava ela, tratada como uma intrusa em sua própria vida, enquanto a amante ousava falar de união. A humilhação queimava mais fundo do que a água salgada jamais poderia. Mais tarde naquela noite, enquanto Lillian saía do hospital para fazer exames, sussurros a seguiam. Enfermeiras olhavam para os celulares, os olhos se voltando para sua barriga e depois para seu rosto pálido. Algumas sentiam pena dela, outras a julgavam. Uma voz abafada murmurou: "É ela, a esposa que ele não salvou." O título grudava nela como uma cicatriz. De volta ao Hamilton News, o pesadelo piorou. Repórteres acampavam do lado de fora dos portões, flashes disparando sempre que uma cortina se mexia. As manchetes se multiplicavam.
Espalhavam-se boatos de que Richard se divorciaria de Lilian, de que Vanessa já estava se mudando para a cobertura. Editoriais especulavam se uma mulher tão fraca conseguiria ficar ao lado de um homem como Richard. Richard, furioso com a imprensa negativa, culpava Lilian. Se você não tivesse tropeçado, nada disso teria acontecido. Disparou-lhe certa noite, com a gravata afrouxada e os olhos vermelhos de uísque. Você tem ideia de como isso é constrangedor para mim? Sabe quantas ligações já recebi de acionistas? Lilian o encarou, entorpecida. Nosso bebê se foi. Ele congelou por meio segundo, depois desviou o olhar. Você vai superar isso. As palavras estilhaçaram algo dentro dela. Na manhã seguinte, a humilhação se tornou completa. Na capa de uma grande revista, estampada em todas as bancas da cidade, estava a imagem de Richard e Vanessa saindo de um jantar beneficente. Ele a guiou até uma limusine, com a mão na lombar dela, o sorriso largo. A manchete dizia: o amor triunfa sobre a tragédia. Richard Hale e Vanessa Brooks, o novo casal poderoso da cidade. Lilian estava parada na banca da esquina, o vento frio fustigando suas bochechas enquanto ela olhava para a traição brilhante. Estranhos passavam. Seus olhos iam da revista para o rosto dela. Alguns a reconheceram. Alguns balançaram a cabeça com pena. Um sussurrou alto demais. É ela, aquela que ele deixou na água. Ela se sentiu despojada, sua dignidade leiloada para o maior lance. Naquela noite, sozinha na casa que parecia menos um lar e mais uma gaiola dourada, Lilian desabou no chão do quarto do bebê. As paredes eram pintadas de um lilás suave, com pequenas estrelas estampadas no teto. O berço estava vazio, zombando dela. Ela pressionou a testa contra as barras de madeira, o corpo tremendo. Sua humilhação era completa. Ela havia perdido o filho. Ela havia perdido o marido. E agora, diante dos olhos do mundo, ela havia perdido seu lugar como esposa dele. Mas no silêncio daquele quarto, algo mudou. A humilhação que a havia destruído começou a se solidificar em resolução. Ela sussurrou para o vazio, para a criança que ela nunca seguraria. Eles acham que eu sou fraca. Eles acham que eu estou acabada. Mas eles não me conhecem. Eles não sabem o que eu vou me tornar. Em algum lugar da cidade, Ethan Wand estava sentado em seu escritório, assistindo ao escândalo se desenrolar em suas telas. Seu maxilar se apertou, seu punho cerrado. Ele se lembrou da garota com música na alma, da mulher que agora estava sentada, destruída, no chão de um berçário, e jurou a si mesmo que aquele não seria o fim dela. Para Richard e Vanessa, a humilhação era apenas uma manchete. Para Lilian, era o fogo que forjaria seu renascimento. E quando ela se levantasse, o mundo que zombava dela tremeria. A casa geminada de Hale pairava como um mausoléu. Seus pisos de mármore brilhavam, seus lustres cintilavam, mas cada cômodo era vazio, ecoando o silêncio que a zombava. Durante anos, Lilian dedicara sua alma a fazer daquela casa um lar. Flores frescas na mesa de jantar, música vinda do piano, o leve aroma das velas de baunilha que ela acendia todas as noites. Agora, as flores murchavam em seus vasos, o piano estava hermeticamente fechado e o ar cheirava apenas a solidão. Sua humilhação fora pública, sua dor, privada, e ambas eram insuportáveis. Ela passava horas no quarto do bebê, as paredes lilás pressionando-a como um lembrete cruel. Meias minúsculas dobradas cuidadosamente em gavetas, livros de histórias empilhados ao lado do berço, uma cadeira de balanço à espera de canções de ninar que nunca viriam. Ela traçou as estrelas pintadas na parede com dedos trêmulos, sussurrando para a criança que se fora. Desculpe, eu deveria ter lutado mais. Eu deveria ter sido mais forte. Mas não houve resposta. Apenas o silêncio quebrado pelo murmúrio, distante da voz de Richard ao telefone. Sempre o nome de Vanessa. Sempre risadas sussurradas. Sempre outra traição ecoando pelos corredores. Os dias se turvavam. A comida perdia o sabor. O sono vinha em fragmentos fragmentados, repleto de pesadelos de afogamento, de estender a mão para Richard e encontrar apenas o vazio. Ela acordava com o peito doendo, o corpo pesado como pedra. Às vezes, ela nem se levantava. Seus amigos, antes fios vibrantes em sua vida, haviam se afastado sob a influência de Richard. Ele os desencorajava, chamando-os de distrações. Agora,
Quando ela pegava o telefone, sua lista de contatos parecia fantasma. Nomes que ela podia discar, mas vozes que ela não confiava mais em responder. O mundo lá fora era implacável. Cada capa de revista, cada tela piscando parecia gritar seu fracasso. Paparazzi espreitavam nos portões, esperando para registrar sua derrota. As manchetes a pintavam como frágil, lamentável e irrelevante. Ela não conseguia sair sem ouvir sussurros. É ela, aquela que ele deixou no oceano. Seu colapso foi total. Certa noite, incapaz de suportar as paredes sufocantes, ela vagou descalça pela casa, com o vestido arrastando-se como uma sombra. Encontrou-se na sala de música, onde o piano de sua mãe permanecia intocado. Sentou-se no banco, com os dedos pairando sobre as teclas. Durante anos, a música fora seu refúgio. Mas quando ela pressionava, o som estalava como seu coração, oco, partido, inútil. Ela bateu a tampa com força e enterrou o rosto nas mãos. Foi então que Richard entrou. Ele cheirava a colônia cara e champanhe. Sua gravata afrouxou, seu sorriso presunçoso. O batom de Vanessa ainda manchava a gola da camisa. Ele olhou para Lillian não com amor, nem mesmo com pena, mas com irritação. Você não pode continuar se lamentando assim, disse-lhe secamente, servindo-se de um copo de uísque. É constrangedor. As pessoas estão olhando. Os investidores estão nervosos. Você acha que eu consigo administrar um império com minha esposa chorando no chão como uma viúva trágica? Lillian ergueu a cabeça lentamente, os olhos vermelhos, as bochechas marejadas de lágrimas. Perdi nosso filho, Richard. Ele girou a bebida, nada impressionado. E perdi $500 milhão em ações esta semana. Todos nós temos fardos. A crueldade a atordoou, mas não a surpreendeu mais. Ela o encarou, vazia, percebendo que o homem que um dia amara morrera muito antes do bebê deles. O que estava diante dela era um estranho que tinha o rosto do marido, mas nada da sua alma. Depois que ele saiu, batendo a porta atrás de si, Lillian desabou no chão. Pressionou as palmas das mãos no mármore frio, as lágrimas agora inundando livremente. Pela primeira vez, sussurrou o pensamento que crescia como veneno em seu peito. Não consigo sobreviver a isso. O desespero era uma maré que a puxava para baixo, afogando-a em desesperança. Ela se encolheu contra o chão, com a respiração ofegante, o corpo tremendo. Horas se passaram. A casa engoliu seus gritos, assim como o oceano outrora fizera. Mas naquele silêncio, algo inesperado aconteceu. Sua mente voltou à infância, à pequena casa em Savannah. Viu a mãe ao piano, sorrindo gentilmente enquanto guiava as mãos sobre as teclas. Ouviu a voz do pai, firme e forte, dizendo-lhe: Lily, quando a vida te derruba, você não fica no chão. Você se levanta, você revida. Ela se lembrou de Juilliard, do jeito que a música fazia se sentir invencível. Lembrou-se de rir com os amigos, de seu eu mais jovem repleto de sonhos imaculados pela traição. Lembrou-se de um garoto chamado Ethan Ward, que costumava sentar no fundo das salas de ensaio, batendo palmas com mais força quando ela tocava, dizendo que ela tinha um dom que o mundo jamais esqueceria. E, pela primeira vez em semanas, os soluços de Lillian diminuíram. Ela percebeu que vinha se avaliando pela sombra de Richard por tempo demais. Ela havia construído sua vida em torno da ambição dele, da aprovação dele, do amor dele. Sem ele, ela pensava que não era nada. Mas talvez, apenas talvez, a ausência dele revelasse a verdade. Ela era mais. Ela sempre fora mais. Seu corpo ainda doía. Seu coração ainda sangrava. Mas, lá no fundo, uma faísca brilhou. Fraca, frágil, mas viva. Naquela noite, ela se levantou do chão. Voltou para o quarto do bebê, colocou a mão no berço e sussurrou: Não vou morrer aqui. Não vou deixar que ele me enterre. O colapso fora brutal, despojando-a de tudo. Mas, nas ruínas, a fundação de algo novo tremeu e despertou. E lá fora, além dos muros da casa, forças já estavam se movendo. Ethan Wand começara a fazer ligações. Ele vira o escândalo, a traição, a humilhação. E, ao contrário de Richard, Ethan não se esquecera de quem Lillian realmente era. Seu colapso não foi o fim. Foi o silêncio antes da tempestade. E logo,
Richard e Vanessa descobririam que a mulher que eles abandonaram para se afogar não havia desaparecido. Ela estava apenas reunindo forças. A tempestade a havia despojado de tudo. Mas às vezes é preciso a ruína para preparar o terreno para o renascimento. Lillian Carter havia desabado, mas ainda respirava. E em algum lugar no coração de Manhattan, alguém observava, alguém que não havia esquecido a garota que ela um dia foi, Ethan Ward. O mundo conhecia como o enigmático CEO da Wand Technologies, um bilionário que fez fortuna por esforço próprio que transformou uma startup de garagem em um império que alimentava metade da espinha dorsal digital do país. Mas muito antes das manchetes, muito antes da riqueza, ele era Ethan, o garoto que se sentava no fundo das salas de ensaio da Juilliard, ouvindo os dedos de Lillian dançarem sobre teclas de marfim. Ele a amara então, silenciosa e intensamente, sabendo que ela pertencia a outra pessoa. E quando ela se casou com Richard Hale, Ethan se afastou, engolindo o próprio coração. Mas ele nunca parou de assistir das sombras, nunca parou de admirar a música que outrora enchera salas inteiras de emoção. Quando o escândalo estourou, quando as imagens de Richard salvando Vanessa enquanto Lillian desaparecia sob as ondas inundaram todas as telas, Ethan sentiu uma fúria que havia enterrado por anos se inflamar como um incêndio. Lembrou-se da garota que um dia o fizera acreditar na beleza e soube que não poderia mais ficar em silêncio. 3 noites após o acidente, Lillian sentou-se sozinha na biblioteca da casa geminada, cercada por estantes de livros que nunca tinha lido. Richard tinha ido embora de novo, sem dúvida, com Vanessa de braço dado em algum bar exclusivo na cobertura. A casa rangia de vazio, o tipo de vazio que a pressionava como um peso no peito. Uma batida a assustou, forte e firme. Ela hesitou. Richard não bateu. Quando ela abriu a porta, Ethan estava lá. Ele era mais alto do que ela se lembrava, seu corpo mais largo, sua presença imponente na noite silenciosa. Seu terno era elegante, sua expressão ainda mais aguçada, mas seus olhos, os mesmos olhos castanhos firmes que ela conhecera anos atrás, suavizaram-se no momento em que pousaram nela. Lily, disse ele, a voz baixa e firme, carregando o nome dela como uma promessa. Ela prendeu a respiração. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu os joelhos tremerem. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Então, o que você está fazendo aqui? Ele entrou, seu olhar percorrendo a casa vazia. Eu vi as notícias. O mundo inteiro viu as notícias. Ele cerrou os maxilares. Não consegui ficar longe. As lágrimas brotaram antes que ela pudesse contê-las. Ela se virou, envergonhada, pressionando os dedos no rosto. Você não deveria ter vindo. Você não sabe como é. Eu sei exatamente como é, ele interrompeu, com o tom mais áspero agora. Eu vi um homem escolher uma performance em vez da mulher que lhe deu tudo. Eu vi como ele te deixou. E não vou deixar que ele te apague, Lily. De novo, não. As palavras racharam algo dentro dela. Por tanto tempo, ela tinha sido invisível. Sua dor ignorada, seu valor diminuído. E agora ali estava alguém que a via, não como um fardo, não como uma sombra, mas como ela mesma. Ela afundou em uma cadeira, o corpo tremendo. Acabou, Ethan. Meu bebê se foi. Meu casamento se foi. E o mundo pensa que eu sou patética. Ele se agachou diante dela, seus olhos fixos nos dela com fogo que ela não via há anos. O mundo não decide quem você é. Ele não decide quem você é. Você decide. Ela queria acreditar nele. Deus, ela queria, mas o desespero prendia como correntes. Eu não tenho força. A voz de Ethan suavizou. Você tem. Você só não enxerga ainda. Mas eu entendo. Eu sempre entendi. O silêncio preencheu a sala, denso e frágil. Pela primeira vez desde o acidente, Lillian se permitiu respirar fundo. Então Ethan enfiou a mão na maleta e deslizou uma pasta sobre a mesa. Tem algo que você precisa saber. Ela franziu a testa, os dedos tremendo ao abri-la. Lá dentro havia documentos, fotos, relatórios, cada página uma lâmina. Demonstrativos financeiros, transferências de propriedade, e-mails, provas dos esquemas de Richard. Ele está transferindo ativos para o nome de Vanessa, explicou Ethan, com a voz calma, mas letal. Empresas de fachada, contas ocultas. Ele está se preparando para te excluir completamente.
O peito de Lilian se apertou. A traição era mais profunda do que ela imaginara. Ele está planejando me deixar sem nada. Sim, disse Ethan, mas ele te subestimou. Ele subestimou o fato de que você não está mais sozinha. Seus olhos se ergueram para os dele. Por que você está fazendo isso por mim? Por um momento, Ethan hesitou. Então sua voz baixou, áspera e desprotegida. Por que eu deveria ter lutado por você anos atrás? Por que eu deixei que ele te tirasse de mim e por que eu não vou cometer esse erro de novo? A sala girou. Ela levou a mão aos lábios, avassalada pelo peso da confissão dele, pela verdade que viverá em seus olhos o tempo todo. Pela primeira vez desde que o oceano a engolira, a esperança cintilou, pequena, frágil, mas viva. Ela sussurrou, "O que eu faço?" Ethan se aproximou. Suas palavras deliberadas, cada uma semente de fogo. Você se levanta. Pare de se esconder. Mostre ao mundo quem Lilian Carter realmente é. E quando estiver pronta, nós o dilbaremos juntos. Suas mãos tremiam quando ela tocou a pasta novamente, a evidência de que o império de Richard fora construído sobre traição. Ela pensou no quarto do bebê, nas paredes lilás, no berço vazio. Pensou na humilhação, nas manchetes, nos sussurros, e lentamente sua dor começou a se transformar em algo mais agudo. Determinação. Richard havia levado seu filho, sua dignidade, sua voz. Mas ela ainda estava viva, e agora ela não estava mais sozinha. Ela encontrou o olhar de Ethan, sua voz mais firme do que estivera em semanas. Tudo bem, vamos incendiar o mundo dele. Os lábios de Ethan se curvaram em um sorriso débil, não de triunfo, mas de reconhecimento. Essa é a Lilian de que me lembro. Naquele momento, o colapso terminou. A reviravolta havia começado. Para Richard Hale, a escolha que ele fez naquele ate foi o início da ruína de seu império. Para Vanessa Brooks, o sorriso presunçoso que ela exibia naquela noite se tornaria sua ruína. Porque o que eles pensavam ser vitória era apenas a calmaria antes de uma tempestade que eles nunca poderiam conter. E no centro dessa tempestade estava Lilian Carter, não mais a esposa esquecida, não mais a mulher frágil se afogando em desespero. Ela estava se reerguendo, e com Ethan Wand ao seu lado, o acerto de contas era inevitável. A antiga Lilian Carter havia se afogado na noite em que Richard Hale pulou na água por outra mulher. A esposa frágil, a mãe em luto, a figura invisível no império de seu marido. Ela se foi. O que nasceu daquelas cinzas foi alguém diferente, alguém mais perspicaz, alguém que não implorava mais por amor, mas exigia respeito. Tudo começou discretamente após a visita de Ethan. Os documentos que ele deixou estavam sobre a mesa da biblioteca como armas silenciosas. Cada página expunha a falsidade de Richard. Contas ocultas, transferências para o exterior, contratos fraudulentos. Por 2 dias, Lilian os encarou, o medo lutando contra a fúria. Mas quanto mais estudava as provas, mais sua tristeza se transformava em propósito. Se Richard pensava que ela seria apagada, estava enganado. Na terceira manhã, ela abriu as cortinas da casa pela primeira vez em semanas. A luz do sol entrava, ofuscante a princípio, mas quente e viva. Ela viu seu reflexo na janela, pálida, magra, olhos fundos, um fantasma. Ela não se reconheceu, e essa percepção a atingiu mais profundamente do que qualquer manchete. Ela sussurrou no silêncio, "Chega." O primeiro passo foi sua aparência. Durante anos, Richard ditara como ela se vestia. Cores suaves, cortes conservadores, vestidos que tornavam um ornamento de fundo. Lilian dirigiu até a Quinta Avenida, ignorando os paparazzi que lotavam seu carro. Dentro de uma boutique de luxo, ela se encarou no espelho enquanto um estilista vestia com um vestido preto justo, de linhas elegantes que moldavam seu corpo. Ela deixou o cabelo cair em ondas soltas em vez do coque contido que Richard sempre exigia. Batom vermelho, ousado e sem remorso, manchava sua boca. Quando olhou novamente, não viu a esposa esquecida. Viu uma mulher entrando em seu próprio holofote. O próximo passo era recuperar sua voz. Ethan marcou um encontro discreto em um de seus escritórios particulares em Midtown. Dentro da torre de vidro com vista para a cidade, Lilian espalhou os documentos de Richard sobre a mesa. Ethan observou enquanto ela se movia com foco renovado, seus dedos traçando números, sua mente afiada.
Ele acha que eu não entendo de finanças, ela disse, com a voz firme. Ele sempre me disse para deixar os negócios para ele, mas eu vejo agora. Cada mentira, cada transferência. Os lábios de Ethan se curvaram em um sorriso fraco. Ótimo, porque conhecimento é poder, Lily, e você tem o suficiente para destruí-lo. Ela ergueu o queixo, uma faísca acendendo em seus olhos. Então vamos garantir que ele nunca perceba isso chegando. Mas transformação não era apenas uma questão de estratégia. Era sobre resgatar a vida. Certa noite, Lillian voltou ao seu piano. Durante semanas, ele estivera em silêncio, um caixão para a música que um dia a definirá. Ela se sentou no banco, com as mãos trêmulas, e então apertou uma única tecla. A nota soou, frágil, mas pura. Ela apertou outra e outra. Logo, o quarto se encheu de uma melodia, assombrosa, fragmentada, mas viva. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas não eram apenas de tristeza. Eram de renascimento. Ethan, ouvindo da porta, sentiu o peito apertar. A garota que ele conhecera estava voltando, mas ela estava diferente agora, mais forte, forjada pelo fogo. A notícia de sua mudança se espalhou silenciosamente. Quando paparazzi a flagraram saindo de uma boutique, naquele vestido preto elegante, as manchetes mudaram da tragédia para o triunfo. Lillian Carter surge com um novo visual deslumbrante. Será que a esposa de Richard Hale está se preparando para um retorno? A simpatia pública, que antes a retratava como lamentável, agora começava a se transformar em admiração. A narrativa estava mudando e Richard não tinha controle sobre ela. Enquanto isso, Richard despencava. Suas ações continuavam a despencar. Investidores sussurravam dúvidas e Vanessa, embora ainda ao seu lado, ficava inquieta. Ela não esperava que Lillian sobrevivesse, muito menos se recuperasse da humilhação com o poder que ameaçava a ambos. Certa noite, Richard confrontou Lillian na casa geminada. Ele invadiu a biblioteca, com os olhos brilhando, Vanessa o seguindo em um hobby de seda. Que diabos você pensa que está fazendo? Ele disparou, jogando uma revista na mesa. Na capa estava Lillian em seu vestido novo, caminhando de cabeça erguida, com Ethan discretamente ao seu lado. Você está me envergonhando. Você está envergonhando esta família. Lillian ergueu os olhos calmamente de seus papéis. Que família, Richard? As palavras cortavam mais que facas. Vanessa zombou, dando um passo à frente. Você acha que um vestido e um pouco de maquiagem te tornam poderosa? Você ainda é a mulher que ele deixou na água. Lillian se levantou lentamente, seu olhar fixo no de Vanessa com fogo inabalável. Sim, ele me deixou, e eu sobrevivi. Mas você sabe o que a sobrevivência faz, Vanessa? Te torna destemida. E você? Ela deixou seus olhos percorrerem o corpo trêmulo de Vanessa. Não sou nada sem ele. Pela primeira vez, Vanessa hesitou, seu sorriso se desfazendo. Richard bateu o punho contra a mesa. Não me teste, Lillian. Você vai perder. Mas Lillian não se mexeu. Ela se inclinou mais perto, sua voz baixa, mas letal. Eu já perdi tudo, Richard. Você não pode quebrar alguém que já foi quebrado, e isso me torna mais perigosa do que você jamais será. O silêncio pairou pesado. O maxilar de Richard se apertou, mas por trás de sua fúria havia algo mais, medo. Naquela noite, enquanto saía furioso, com Vanessa agarrada ao seu braço, Ethan emergiu das sombras da biblioteca. Você não enfrentou simplesmente, disse ele suavemente. Você declarou guerra. Lillian expirou, com as mãos trêmulas, mas o olhar firme. Ótimo, que ele venha. Estou pronta. A transformação estava completa. Ela não era mais a esposa silenciosa de Richard Hale. Era Lillian Carter, renascida, implacável e preparada para recuperar tudo que lhe fora roubado. A cidade que antes a compadecia agora aguardava seu próximo movimento. O império que tentará apagá-la agora tremia com seu retorno. E Richard Hale, o homem que pensava tê-la enterrado, logo perceberia a verdade. Ele não havia afogado Lillian Carter. Ele a havia despertado. A noite do baile beneficente de inverno chegou como uma tempestade envolta em brilho. O salão de baile do Waldorf Astoria brilhava sob os lustres em cascata, cada centímetro transbordando riqueza e vaidade.
A elite da cidade lotava o salão, seus diamantes brilhando, suas conversas um coro de ambição. Era o tipo de evento pelo qual Richard Hale ansiava, uma oportunidade de exibir poder, de lembrar ao mundo que ele era intocável. Mas, naquela noite, o palco que ele construiu se tornaria sua ruína. Richard entrou com Vanessa Brooks agarrada ao seu braço, seu vestido carmesim ecoando a noite do iate. As câmeras os devoravam. Para a imprensa, eles ainda eram um casal escandaloso, o casal que ousava ostentar o amor nascido da traição. Richard prosperou nisso, sorrindo largamente, acenando como se tivesse conquistado as manchetes em vez de se afogar nelas. Vanessa se aproximou, sussurrando doces palavras elaboradas mais para o público do que para ele. No entanto, entre a multidão, os sussurros haviam mudado. "Você a viu", murmurou uma mulher para seu acompanhante. "Ela está aqui esta noite, Lillian Carter", respondeu o homem, arregalando os olhos. "Sim, e ela está diferente." O ar se apertou de expectativa. Todos os convidados, famintos por escândalos, esticaram o pescoço em direção à grande escadaria. E então ela apareceu. Lillian desceu lentamente, cada passo deliberado. Seu vestido era uma cascata de seda preta com fios prateados que brilhavam como a luz das estrelas. Seus cabelos emolduravam seu rosto em ondas suaves. Seus lábios estavam pintados de um vermelho intenso. A mulher de quem um dia sentiram pena se fora. Em seu lugar, havia uma visão de força, beleza e determinação inabalável. Câmeras disparavam freneticamente. Suspiros ecoavam pelo salão. Richard congelou. Seu sorriso irônico vacilou. Sua mandíbula se contraiu. Pela primeira vez em meses, ele pareceu abalado. O aperto de Vanessa em seu braço se intensificou. Lillian chegou ao último degrau e parou, deixando o silêncio envolvê-la. Ela ergueu o queixo, os olhos examinando a multidão antes de pousar diretamente em Richard. Um leve sorriso tocou seus lábios, não caloroso, não perdoador, mas afiado como uma lâmina. Ethan Ward se pôs ao lado dela. Vestido com um terno meia-noite que irradiava autoridade silenciosa, ele ofereceu o braço e Lillian o aceitou. Juntos, eles entraram na cova dos leões. Duas figuras que comandavam a sala sem precisar falar. Os sussurros ficaram mais altos. "Ela está com Ethan Ward, o bilionário." "Ah, isso é guerra." Richard cerrou os punhos. Seu império já estava desmoronando. Seus investidores questionavam seu bom senso. Agora, ver sua esposa, não, sua ex-esposa, contudo, menos apapelada, radiante ao lado de seu maior rival nos negócios, era uma humilhação que ele não havia previsto. A noite transcorreu em um excesso reluzente. Vinho servido, violinos tocados, discursos monótonos. Mas a tensão aumentava a cada minuto. Todos aguardavam a colisão que sabiam ser inevitável. Aconteceu quando o apresentador chamou Richard ao palco. Ele se levantou confiante, arrastando Vanessa consigo, e ajustou o microfone. "Senhoras e senhores", começou ele, com a voz polida. "Esta noite é sobre generosidade, sobre construir futuros." Engraçado. A voz de Lillian ecoou clara pelo salão, cortando os aplausos. "Vocês falam em construir futuros quando destruíram o meu." A sala ficou em silêncio. Câmeras zumbiam. Flashes irrompiam. Richard congelou, apertando o pódio com mais força. "Lillian", sibilou ele entre dentes. "Sente-se." Mas ela não se sentou. Deu um passo à frente, com Ethan ao seu lado, e subiu ao palco. A multidão se abriu como mar vermelho, olhos arregalados, famintos por sangue. Lillian encarou a plateia. Sua postura majestosa, sua voz firme. "Meses atrás, este homem me deixou para me afogar enquanto salvava outra mulher. Ele me deixou perder meu filho. Ele me humilhou diante do mundo." Seus olhos percorreram os rostos atordoados. E enquanto vocês todos debatiam se era instinto ou traição, ele estava transferindo milhões para contas no exterior, escondendo ativos, preparando-se para me descartar completamente. Suspiros ecoaram. Jornalistas rabiscavam furiosamente, microfones empurrados para a frente. Ethan se aproximou, com a voz calma, mas implacável. "Tenho documentos que comprovam. Empresas de fachada em nome de Vanessa Brooks. Contratos fraudulentos. Desfalque disfarçado de filantropia."
O império de Richard Hale não se constrói com base em visão. Se constrói com base em mentira. O salão de baile explodiu. Vozes se chocaram. Câmeras dispararam. Convidados se aproximaram para captar cada palavra. O rosto de Richard perdeu a cor. Isso é mentira, rugiu ele, batendo o punho no pódio. Ela está amargurada. Ela está... Não. Lillian interrompeu bruscamente, sua voz cortando a fúria dele. Não ouse me chamar de amarga por falar a verdade. Você me abandonou no oceano. Richard, você abandonou nosso filho. Você pode negar seus crimes, mas não pode apagar o que o mundo viu. Vanessa tentou se aproximar, com a voz trêmula. Isso é ridículo. Ela só... Lillian se virou, o olhar cravado nela como uma adaga. Você acha que usar o braço dele te torna poderosa? Você não passa de um peão. Ele vai te descartar no momento em que você deixar de ser útil, assim como tentou me descartar. As palavras atingiram com mais força do que qualquer tapa. O rosto de Vanessa se desfez, sua máscara de superioridade rachando sob o peso da verdade. Richard investiu contra Lillian, a raiva fervendo, mas Ethan se moveu instantaneamente, interceptando com uma mão firme em seu peito. Os dois homens se entreolharam, o silêncio carregado de um desafio silencioso. Richard vacilou, não por temer a força de Ethan, mas porque, pela primeira vez, viu que a sala não estava com ele. A multidão estava com ela. Flashes o cegaram. Repórteres gritavam perguntas. Convidados murmuravam condenações. Anos de reputação cuidadosamente construída se desfizeram em minutos. O rei havia sido destronado, não em particular, mas sob lustres e câmeras. Lillian não se vangloriou. Não precisava. Simplesmente olhou para Richard uma última vez. Seus olhos calmos, sua voz suave, mas devastadora. Você pensou que tinha me enterrado, mas tudo o que fez foi me libertar. Ela desceu do palco, com as mãos firmes de Ethan em suas costas. O salão de baile explodiu em caos atrás deles. Repórteres cercaram Richard. Vanessa soluçou. Investidores saíram furiosos, mas Lillian seguiu em frente, inabalável, de cabeça erguida. Sua vingança não foi um grito. Não foi uma luta. Foi a verdade revelada no único lugar que Richard mais valorizava, a percepção pública. E naquele mundo, ele estava acabado. A mulher que ele havia deixado no oceano o havia ressuscitado, e naquela noite ela o afogou. As consequências do baile beneficente de inverno se espalharam pela cidade como um terremoto. Da noite para o dia, o império de Richard Hale ruiu. Investidores se retiraram. Conselhos renunciaram. As manchetes mudaram de admiração para condenação. Hale exposta. Amante, fraude e traição. De móvel a monstro, a queda pública de Richard Hale. O vídeo do confronto viralizou. Milhões de pessoas assistiram Lillian Carter, antes considerada frágil, erguer-se diante das câmeras. Sua voz firme, sua verdade inegável. Em salas de estar e escritórios por todos os Estados Unidos, as pessoas aplaudiram. Mães que foram abandonadas, esposas que foram traídas, filhas que foram silenciadas. Elas se viram nela. As tentativas de Richard de se defender só pioraram os danos. Cada negação era recebida com outro documento vazado, outra prova. Seus advogados se esforçaram, mas as paredes se fecharam rapidamente. Investigadores federais iniciaram investigações. Sussurros de indiciamento se intensificaram. Vanessa Brooks, antes presunçosa sob os holofotes roubados, viu-se rejeitada. Amigos pararam de atender ligações. Patrocinadores retiraram convites. Ela havia sido troféu de Richard. E quando sua coroa se despedaçou, seu status também se despedaçou. Paparazzi flagraram saindo furiosa da cobertura dele, com o rímel borrado, gritando. A mulher que zombava de Lillian havia se tornado uma nota de rodapé na ruína de Richard. Enquanto isso, Lillian caminhava pela cidade com a cabeça erguida. Durante meses, ela se escondera atrás de cortinas, evitando sussurros. Agora, as pessoas a paravam na rua, não com pena, mas com respeito. Algumas a abraçavam, algumas sussurravam, obrigada. Ela percebeu que havia se tornado mais do que uma vítima. Ela era um símbolo. Mas a vitória não se resumia a destruir Richard. Tratava-se de se recuperar.
Nas semanas seguintes à festa, Ethan Wand permaneceu firme ao seu lado, não como seu salvador, mas como seu aliado. Juntos, eles se encontraram com advogados, garantindo a ela a parte que lhe cabia nos bens de Richard. Com a orientação de Ethan, ela criou a Fundação Carter, uma organização dedicada a apoiar mulheres abandonadas ou silenciadas, mulheres que precisavam de vozes tão fortes quanto a dela. A primeira coletiva de imprensa da fundação foi realizada em um salão modesto, não em um salão de baile reluzente. Lillian estava no pódio, seu vestido preto substituído por um simples terno azul marinho, as mãos firmes na madeira. Câmeras disparavam, microfones lotados, mas sua voz soava clara. Esta não é apenas a minha história, disse ela. Pertence a todas as mulheres que foram deixadas para trás, rejeitadas, esquecidas. Perdi um filho, perdi um casamento, mas não me perdi. E esta noite, digo a todas as mulheres que assistem, vocês não precisam se afogar. Vocês podem se reerguer. Os aplausos ecoaram. Naquela noite, sentada sozinha em seu apartamento com vista para a cidade, Lillian finalmente se permitiu respirar. Por tanto tempo, ela fora definida pela dor e pela traição. Agora sentia algo desconhecido, mas bem-vindo, paz. No entanto, havia um capítulo final para encerrar. Semanas depois, ela recebeu um telefonema do advogado. Richard havia concordado com uma reunião. Ele queria vê-la. Contra sua vontade, ela concordou. Não para reconciliação. Não havia nenhuma, mas para um desfecho. A reunião aconteceu em um escritório de advocacia estéril, com o horizonte da cidade se espraiando por trás de janelas altas. Richard estava sentado do outro lado da mesa, sua presença outrora imponente apagada. Seu cabelo estava despenteado, seu terno amassado, seus olhos vermelhos. Pela primeira vez em anos, ele parecia pequeno. Lillian, ele começou, com a voz embargada. Eu cometi um erro. Ela quase riu. Um erro? Não. Afogar sua esposa, apagá-la, roubá-la. Isso não foi um erro, foi uma escolha. Você não cometeu um erro, Richard, disse ela calmamente. Você cometeu centenas e os escolheu um após o outro. Ele estremeceu, mas continuou. Perdi tudo. A empresa, o dinheiro, Vanessa, tudo se foi. Mas você... Seus olhos piscaram, desesperados. Você ainda pode voltar. Podemos recomeçar. Lillian se inclinou para a frente, com o olhar penetrante. Recomeçar? Você me abandonou no oceano. Me deixou perder nosso filho e depois desfilou outra mulher em meio à minha dor. Acha que perdão apaga isso? Richard engoliu em seco. Eu me arrependo todos os dias. Ótimo. Ela respondeu simplesmente. Viva com esse arrependimento porque eu não me arrependo de ter deixado você. Ela se levantou, deslizando os papéis do divórcio sobre a mesa. Esta é a última vez que nos falamos. Adeus, Richard. Ao sair, sentiu-se mais leve do que em anos. Atrás dela, Richard desabou, afogando-se agora, não na água, mas as consequências de suas próprias escolhas. Do lado de fora do prédio, Ethan esperava. Ele não perguntou o que havia sido dito. Não precisava. Simplesmente ofereceu o braço e ela o aceitou. Semanas se transformaram em meses. A Fundação Carter floresceu, ajudando inúmeras mulheres a reencontrarem suas vozes. Lillian encheu seu apartamento de música mais uma vez, seu piano ecoando com força em vez de tristeza. Ela ainda lamentava a perda do filho, mas não carregava mais a dor sozinha. Certa noite, Ethan a convidou para um terraço com vista para a cidade. O horizonte brilhava, o ar fresco da primavera. Ele lhe entregou uma taça de vinho, com o olhar firme e o sorriso suave. Você construiu algo incrível, disse ele. Não apenas a fundação, você mesma. Ela o olhou, com o coração firme, pela primeira vez em muito tempo. Eu não teria conseguido sem você. Ele balançou a cabeça. Você sempre teve isso dentro de você, Lily. Eu só te lembrei. O silêncio se estendeu entre eles, cálido e silencioso. Então, suavemente, ela sussurrou. Talvez seja a hora de eu parar de sobreviver e começar a viver. Ethan estendeu a mão para ela. Então vamos viver. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu sorrir.
Não para as câmeras, não para a sobrevivência, mas para si mesma. As luzes da cidade brilhavam lá embaixo, mas não pareciam mais prisões de riqueza e escândalo. Pareciam estrelas, guiando-a em direção a um futuro que ela havia reivindicado com suas próprias forças. Richard Hale desapareceu nas manchetes de desgraça. Vanessa Brooks desapareceu na obscuridade, mas Lillian Carter ascendeu mais alto do que qualquer um deles jamais imaginara. A mulher que foi abandonada para se afogar não apenas sobreviveu, ela se reconstruiu. Ela se recuperou. Ela se reergueu. E sua história terminou não com perda, mas com triunfo. Porque às vezes a maior vingança não é a destruição, mas a cura. E Lillian Carter fez as duas coisas. Então é assim que a história termina, meus queridos amigos. E se vocês ainda estão aqui comigo agora, significa que algo na jornada de Lillian tocou seu coração de uma forma que palavras dificilmente conseguem explicar. Talvez tenha sido a dor da traição. Talvez tenha sido a força que ela encontrou em meio ao desespero. O filósofo estoico Marco Aurélio disse certa vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força. É exatamente isso que esta história nos lembra. A cura não vem daqueles que nos machucaram. Vem da coragem que escolhemos construir dentro de nós mesmos. Não importa o quão fundo você tenha caído, você pode se levantar novamente. E se essa história lhe deu ao menos uma centelha de esperança ou reflexão, clique em curtir. Compartilhe este vídeo com alguém que possa precisar e não se esqueça de se inscrever para que possamos continuar caminhando juntos por essas histórias poderosas.